Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nesse exercício vamos calcular a derivada de funções utilizando a fórmula da derivada da função inversa. A gente tem que a derivada da função inversa vai ser 1 sobre a derivada da função original, vamos dizer assim, no ponto da inversa. Vamos utilizar essa fórmula aqui para alguns casos. Vamos começar aqui no item A, a derivada do arco cosseno de x. Então vamos interpretar aqui para utilizar essa fórmula o arco cosseno como sendo a nossa função inversa, como sendo o f menos 1 de x. Se o arco cosseno é a função inversa, a função f seria a inversa da inversa, ou seja, a inversa do arco cosseno, que seria o cosseno, já que o cosseno do arco cosseno de x vai ser igual ao x. E daí o interessante é que da função cosseno a gente já sabe a derivada dela. A derivada do cosseno vai ser menos seno de x. Então o que essa fórmula aqui nos dá? Vai nos dar a derivada da função inversa, ou seja, a derivada do arco cosseno, aqui no caso do item A, sendo igual a 1 dividido derivada da função cosseno, que a gente conhece, vai ser menos seno. E daí a gente aplica nesse ponto aqui. Então a gente calcula a derivada da função inversa a partir da derivada da função original. Então vamos utilizar a fórmula aqui. Vai ser igual a 1 sobre derivada da função f, que é menos seno, só que daí a gente não coloca no ponto x, a gente põe no ponto f menos 1 de x. Ou seja, a gente põe no ponto arco cosseno de x. A princípio isso aqui já está certo, mas não está na forma mais simplificada. Esse arco cosseno é um arco, é um ângulo. É um ângulo que a gente sabe o valor do cosseno. O cosseno desse ângulo é igual a x. Se a gente sabe o cosseno desse ângulo, significa que a gente pode ir atrás do seno desse ângulo e simplificar o que é isso aqui. Do jeito que está escrito está um pouco feio, está um pouco complicado demais. Menos seno do arco cosseno de x. A gente consegue simplificar isso. Então vamos atrás do seno do arco cosseno de x, ou seja, o seno do θ. Como a gente sabe o cosseno desse arco cosseno, a gente sabe por definição que o cosseno desse ângulo vai ser x, a gente consegue encontrar o seno através da relação fundamental da trigonometria. Seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso tem que dar 1, o que significa que o seno de θ, isolando, vai ser mais ou menos a raiz do 1 menos cosseno quadrado de θ. Já vou substituir aqui porque a gente sabe que o cosseno do θ é x. Então vai ficar 1 menos cosseno quadrado de θ, ou seja, 1 menos x quadrado. E daí o que você pode ter dúvida é se a gente coloca o mais ou menos. Vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico a gente tem o cosseno no eixo x, o seno no eixo y. Toda vez que a gente estiver falando da função cosseno e falando que ela tem uma inversa, aqui no caso a função arco cosseno, significa que a gente está restringindo aqui domínio e contradomínio do cosseno. A princípio, olhando só a função cosseno, a gente não precisaria, por exemplo, restringir o domínio, porque para qualquer valor real de x, a gente consegue calcular o cosseno. A gente vai aumentando o valor de x, a gente vai dando voltas aqui no ciclo trigonométrico. A gente consegue calcular, por exemplo, o cosseno de 1 milhão, sem problema nenhum. Só que para uma função ter inversa, a gente precisa ter uma função que não repete de valores para x diferentes. Então, se a gente estiver aumentando o valor de x e dando voltas no ciclo trigonométrico, a gente vai estar repetindo valores do cosseno de x. E daí, nesse caso, não teria uma função inversa. Então, se a gente está falando da função arco cosseno de x sendo a inversa da função cosseno, na verdade a gente está limitando os valores de x aqui. Limitando de forma que o cosseno não se repita para valores diferentes de x. Qual que é a forma mais usual de limitar os valores de x? Vamos pegar os valores de x entre 0 e π. Quando o arco vai de 0 até π, o cosseno vai de 1 até menos 1. E ele nunca se repete. A partir do π, se começar a voltar aqui, o valor do cosseno começa a se repetir com valores que já tinha passado. Por isso que a gente delimita o domínio da função cosseno, daí sim a gente pode falar de uma função inversa da função cosseno. Lembrando que se a função cosseno pega um arco e joga para o valor do cosseno, a função inversa tem que pegar o valor do cosseno e jogar de volta para o arco. Mas se a gente estivesse considerando tanto esse arco quanto arcos aqui embaixo, para um mesmo cosseno a gente não saberia para onde essa função inversa estaria levando. E é por isso que é importante a gente delimitar aqui o que seria o domínio contra domínio da função. Então vamos utilizar essa compreensão aqui, que a gente está falando de arcos entre 0 e π,
para encontrar qual que tem que ser o sinal desse ângulo. Para encontrar qual que tem que ser o sinal aqui desse seno. Como a gente está falando de ângulos entre 0 e π, a gente está falando de valores que têm o seno positivo. Então vamos considerar o sinal mais aqui e ignorar esse menos. E agora a gente substitui. Vai ficar 1 sobre menos o seno do θ. O seno do θ que a gente encontrou aqui. Então vai ficar menos raiz de 1 menos x². Note que isso aqui é bem mais simples do que falar que é 1 sobre menos seno do arco cosseno de x. Então a gente gosta de deixar mais nesse formato simplificado. Agora vamos atrás da derivada do arco tangente. Vamos utilizar essa fórmula, então vamos interpretar o arco tangente de x como sendo a função inversa. E daí a função original f de x seria a tangente de x. Note que por definição, arco tangente de x é um arco cuja tangente é x. Então a tangente desse arco vai dar o próprio x, ou seja, essa função aqui composta com essa vai dar o x. Então, por definição, essa aqui é a inversa da função tangente. O legal é que a gente sabe a derivada da função tangente, então a gente sabe calcular a derivada da arco tangente também a partir da derivada da tangente. Se por acaso você não guardou de cabeça a derivada da tangente, não guardou que vai ser secante ao quadrado, não tem problema, porque a gente sabe calcular a derivada da tangente a partir da regra do quociente. Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno. Então aqui a gente tem o primeiro, aqui a gente tem o segundo. Utilizando a regra do quociente vai ser derivada do primeiro, a derivada do seno é cosseno, vezes o segundo. O segundo é cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Menos o primeiro, que é seno, vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno. Então esse menos aqui vira mais, e daí o seno fica ao quadrado. E daí a gente divide pelo segundo ao quadrado. Pela relação fundamental da trigonometria, em cima vai dar 1, embaixo a gente mantém cosseno ao quadrado de x. Se a gente quiser, a gente pode escrever aqui como a secante ao quadrado de x. Agora que a gente tem a derivada da função f, a gente está preparado aqui para utilizar a fórmula para encontrar a derivada da função arco tangente. Então isso aqui vai ser igual a 1 dividido derivada da função f, que vai ser secante ao quadrado. Só que ao invés de colocar o ponto x, vamos colocar no ponto f menos 1 de x. Ou seja, vamos colocar no ponto arco tangente de x. Até aqui já está certo, mas não está na forma mais simplificada. Vamos entender que o arco tangente é um ângulo, é um arco. É um arco que a gente já tem uma informação sobre ele. A tangente desse arco vai ser igual a x. Quando a gente sabe o quadrante do arco e uma das funções trigonométricas dele, aqui no caso a gente sabe que a tangente dele é x, a gente consegue descobrir todas as outras coisas dele. Em particular, a gente consegue encontrar a secante ao quadrado. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno. Então a gente pode ir atrás do valor do cosseno, por exemplo. Vamos fazer isso. Eu acho que a função cosseno assusta um pouco menos do que a função secante. Depois eu mostro como resolver diretamente a partir da função secante. Então vamos utilizar aqui ó, que a secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado, já que a secante é a inversa do cosseno. Então aqui, a princípio, parece que fica até mais simples, né? Fica cosseno ao quadrado do arco tangente de x. Então vamos atrás do cosseno desse arco aqui. Um arco que a gente já sabe que tem tangente igual a x. Quais são as relações que a gente deve utilizar para encontrar o cosseno? A gente sabe que o seno dividido pelo cosseno vai ser a tangente. E a tangente a gente conhece, a tangente vai ser igual a x. E além disso, a gente tem a relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ou seja, considerando o seno e o cosseno como coisas que a gente quer encontrar, que a gente não sabe, a gente consegue encontrar eles a partir desse sistema. Vamos só deixar bem claro aqui que eu coloquei igual a x porque isso é a tangente, já que a tangente é o seno sobre cosseno. Então vamos atrás de resolver esse sistema indo atrás do cosseno. Então vamos resolver de uma forma talvez mais simples, vai? Não é a forma mais rápida, mas talvez seja mais fácil de acompanhar. Vamos isolar o seno como função do cosseno. Então aqui a gente vai ter que o seno de θ é x cosseno θ. E daí a gente pode utilizar isso aqui na segunda equação. Vai ficar o seno quadrado, então x quadrado cosseno quadrado de θ mais o cosseno quadrado. Eu já vou escrever assim, ó, x quadrado mais 1 vezes o cosseno quadrado de θ. Vai ter aqui e aqui, então a gente consegue colocar o cosseno quadrado de θ em evidência. Isso aqui tem que ser 1. E daí aqui a gente isola o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre x quadrado mais 1. Note que a gente nem precisa atrás de isolar o cosseno de θ, porque aqui ó, já aparece o cosseno ao quadrado.
Então eu não vou passar esse quadrado como raiz, aparecer mais ou menos, para depois a gente descobrir se é o mais ou se é o menos. A gente já precisa direto o cosseno ao quadrado. Então aqui a gente já encontrou, vamos substituir, vai ficar então igual a 1 sobre x² mais 1. Note como ficou bem mais simples, a gente tinha aqui ó, igual a 1 sobre secante ao quadrado do arco tangente de x. Aqui a gente substituiu tudo isso aqui por x² mais 1. Então essa é uma forma mais simplificada, mais final que a gente gosta de representar a derivada do arco tangente. Agora eu quero mostrar uma outra forma de descobrir a secante desse arco, uma forma um pouco mais direta. É utilizando essa relação trigonométrica, tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Essa relação trigonométrica, possivelmente você já viu, ela vem diretamente da relação fundamental da trigonometria. Basta dividir os dois lados da igualdade aqui da relação por cosseno ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é a tangente ao quadrado, mais cosseno dividido por cosseno vai dar esse 1, e o lado direito da igualdade, 1 dividido por cosseno ao quadrado, que é a secante ao quadrado. Por definição, o θ é um ângulo cuja tangente é o x, então aqui seria já o x². Então com isso a gente já conseguiria descobrir que a secante ao quadrado é x² mais 1. Então daqui a gente já sabe que vai dar isso, sem precisar resolver esse sistema. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.